Então, a automação, para a gente, nesse primeiro momento, é o foco para a gente poder avançar e não perder o nível de serviço que temos hoje de atendimento das nossas lojas. Porque por deficiência de mão de obra, por ausência mesmo, a gente não consegue manter o quadro, né, uma região de pleno emprego, então a gente tem uma grande concorrência, né? Então a automação sim está hoje no pilar número 1 no 4.0 do plano diretor nosso. O IA também, já utilizamos um pouco, tem um avanço aí para a gente utilizar aí no nosso processo de roteirização, de gestão de estoque, também tem um avanço. Então esses dois pilares é que a gente está avançando hoje dentro do grupo na área de logística. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com profissionais que são referências aqui no nosso setor. Hoje eu estou aqui para me acompanhar com o Rodrigo Conte, diretor comercial do NS Tech. Conte, obrigado de novo aí pela presença. Obrigado a você, Marco. Prazer estar aqui contigo novamente. Valeu. E hoje a gente vai falar com o Roberto Soares, que é diretor de logística do Grupo Pereira atualmente, né? Roberto, obrigado pela tua presença aqui. Você ter despendido um tempo aí para vir conversar e compartilhar as experiências aqui com o nosso público. Eu agradeço também a oportunidade também de estar aqui debatendo. Isso é uma oportunidade ímpar, né? Legal. No nosso dia a dia. Boa. Roberto é longo conhecido aí, né, Roberto? Roberto já contribuiu com alguns artigos lá para a revista. Eu estava relembrando aqui um pouco, fiz um artigo, foi capa de revista. Foi super legal. Isso aí. Sobre legal, controle, acho. Exatamente. Foi. E faz tempo, hein? Acho que foi 2017, eu acho. Ainda nem se falava muito disso. Isso aí, torre de controle, multicanalidade e Lean. Isso. Eu era uma torre de controle marítima, ferroviária, rodoviária e com aplicação de Lean dentro das operações. Super inovador, bacana. Bem legal. Isso aí foi minha experiência inovadora que até hoje me marca. Muito bom. Legal. Roberto, você trouxe um presentinho pra gente? Pois trouxe um que legal. Carrinho do Grupo Pereira aqui, um para cada. Né? Obrigado. Vamos lá. Aqui, o Roberto está no Grupo simboliza Pereira. Aí que o grupo é um grupo, né? Olha lá. Varejista. Vou deixar de aqui origem. Os carrinhos. Boa. Obrigado. Roberto, para a gente começar, eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem aí, rapidinho, 30 segundos aí, um resumo aí. Quem que é Roberto Soares? Roberto Soares, né, sou um profissional que estou há 25 anos na cadeia de supply como um todo, desde indústrias, né, de alimentos e bebida, oil and gas e varejo. Sou formado em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Pernambuco, e aí estou aí nesse dia a dia de gestão, de operação, no dia a dia do negócio. Legal. Tá. Roberto, você não é o primeiro economista que passa por aqui. Apesar de não ser muito comum, os engenheiros meio que dominam, né, o setor aí. Engenheiro administrador. Então, mas assim, com certeza o primeiro economista que teve toda a trajetória profissional trilhada aí em logística e supply chain, né? E eu soube que você descobriu logística ainda lá na graduação. Como é que foi esse começo aí? Cara, eu estava na graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Um amigo meu trabalhando na transportadora Bom Preço, do varejo lá. Ele falou, estou trabalhando na logística. Eu disse, o que é isso? Eu não sabia o que era. Então, ele me falou o que fazia, tal. Então, tá bom, vamos lá, deixa eu entender. Aí surgiu uma vaga de estágio numa distribuidora de produto de informática, né, a Nagem, e fui estagiar. E aqui fui picado pelo vírus da logística. Não saiu mais. E não saí mais. Nada. Meu primeiro desafio foi suportar, assessorar a implantação de um WMS, que eu não sabia nem o que era, nem o W, nem o M, nem o S. Isso há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás. 25 anos atrás. 98. Caramba. Foi 98. Então, aí, de lá para cá, sou o original mesmo. Nunca mudei de área. Legal. Nunca mudei de setor, nada. Sempre aí fiquei até hoje. E como é que foi a tua trajetória aí até hoje no Grupo Pereira? Conta pra gente. Eu comecei realmente, estagiei nessa distribuição, depois fui para a indústria de bebida, a Coca-Cola, engarrafadora em Pernambuco. Aí, em seguida, fui para a indústria de alimentos, na M. Dias Branco.
Aí tive um período aí de oil and gas, longo da minha vida, né? Passando por distribuidor de combustível, refinaria de petróleo. E antes disso também fiz uma empresa de operação de oil and gas, perfuração de poços de petróleo no onshore e offshore, né? Toda a parte de movimentação de equipamento, de gente, de fluidos. Também passei um tempo. E aí, em seguida, fui para o varejo, uma passagem rápida, né? Na Americanas, e hoje estou no Grupo Pereira há 1 ano e meio. Legal. Roberto, veio aí que você passou por diversas indústrias, né? Isso. Distribuição de informática, bebidas, oil and gas e varejo. Varejo é mais nervoso mesmo? Com certeza. A gente já, né, amanhece o dia com o nervosismo de atendimento, né? E principalmente da companhia, que é uma companhia muito canal, né? Uhum. Tem um varejo, tem um atacado, distribuição. Então a gente tem diversos clientes, né? Um cliente de loja e nossos clientes dia a dia de nossos PDVs, que não são nossas lojas. Então, realmente é bastante nervoso. Toda variação na gôndola a gente tem que suprir mais rápido o atendimento ao cliente. Legal. Roberto, a tua formação em economia contribuiu de alguma forma para essa consolidação da tua carreira, não? Sim. Acho que o economista ele sai da faculdade com uma visão estratégica muito bem alongada, né? Com estudos de mercado, criação de cenários. Eu acho que a gente é muito voltado para números e cálculos, né? Então, isso me ajuda. E logística é uma ciência exata, não é? Então, não tem muito o que fazer. É sim ou não, é binária. Então, isso me ajudou bastante no desenvolvimento da minha carreira. E ao longo da minha carreira, lógico, a gente foi complementando com curso de humanos para a gente dar principalmente com pilar de gente, né? Então, isso ajudou bastante. Mas a economia me ajudou bastante a entender e a ter movimentos rápidos, entendimento de mercado muito rápido para a gente poder avançar na nossa carreira. Então, você falou algo que assim, me chama muita atenção, que é isso, né? Assim, logística binário, sim, né? Ciência exata. É uma ciência exata. São tempos em movimento. É isso aí. Mas, assim, por outro lado, é muito gente, né? Então, certeza. assim, conforme você vai ocupando cargos maiores, é mais gente ainda. Com certeza. Né? Como é que você lidou isso com o passar da tua carreira? No pilar, né, na base da minha carreira, sim, era resultado, número, foco, né? Melhoria contínua, né? E ao longo do crescimento, né, de gestão, a partir da carreira, na cadeira de gerente, a gente começando a entender o outro, né, como o outro pensa, assim, a empatia muito mais próxima, entender, né, como o comportamento e alocar as pessoas nos melhores lugares que elas produzem melhor. Então, eu como gestor, hoje eu cuido muito mais de gente, né, do que de número, né, porque é quem faz o negócio rodar, né. A minha equipe hoje, a gente tem uma rotina diária de acompanhamento e eu faço questão de fazer os momentos de feedback, de avaliação 360, então eu participo bastante, não só com o meu nível direto, mas alguns níveis indiretos também eu gosto de participar, até para poder conhecer quem são e desenvolver nos sucessores da companhia. Então, isso é uma coisa muito, muito enraizada no meu dia a dia de como gestor, principalmente de gente. Legal. Roberto, e aí, enfim, mais de 20 anos aí de carreira no setor e tudo mais. O que para você foram as maiores revoluções que você viu acontecer nessa área durante esse tempo todo aí que você está trabalhando? Cara, os últimos 5 anos, mas os últimos 3 aí, fez a gente correr atrás de muita coisa, né? Por exemplo, no varejo, o físico digital, né? O digital, né? Isso, hoje em dia, a gente correu bastante para ter um e-commerce, atendimento ao nível de cliente, né? Muito mais rápido. A necessidade do cliente de atender muito mais rápido, entender como funciona bem as necessidades do cliente e vão entender a automação, e aí a inteligência artificial vem ajudando hoje como um gestor da área, em gestão de melhoria de roteirização, de gestão de estoque, de planejamento de demanda, não um estoque de giro, mas um estoque saudável. Então, vem nos ajudando a tecnologia avançada e agora aí, o ChatGPT nos ajudando até
a nos moldar, de ver algumas perguntas, algumas dúvidas e também de gerir e de considerar as pessoas em assuntos que a gente não tenha domínio também. Legal. Você falou de IA, né? Uhum. Para mim, essa daqui para frente, não sei nem se dá para a gente entender exatamente o que vai acontecer, né? Mas vocês já têm usado isso de alguma forma lá no grupo? Sim. O grupo, a gente tem o IA lá chamado, ele é batizado como Betina. Ah, Dentro do grupo, por exemplo, na área de logística, a gente utiliza para nossos parceiros, transportador autônomo. A gente tem uma área de monitoramento, que estou construindo uma torre dentro do grupo, mas ainda é muito embrionária. E a gente utiliza essa Betina para ocorrência de gestão, de entrega, de reentrega, nota fiscal. O nosso cliente, por exemplo, do atacado, ele tem as suas prorrogações, nossos títulos, tudo de forma automática. Não precisa ser atendimento, não precisa de e-mail. Pelo WhatsApp mesmo, ele é atendido e tem toda a sua necessidade. Então, dentro da serviços internos da companhia, também de departamento pessoal, a gente utiliza bastante isso. A nossa TI é bastante avançada em relação a isso. Estamos crescendo bastante em relação ao IA dentro da companhia. Legal. Tá? E como é que a gente prepara um time para uma revolução como essa que a gente está vendo que vai acontecer, né? E talvez, sei lá, talvez as pessoas preocupadas até com suas posições, se vão continuar, se não vão, se vão ser substituídos. Como é que você lida lá dentro com isso? Primeiro a gente tem um lema nosso como executivo de termos aí sucessores para diversos sucessores multifuncionais, né? Isso vem me ajudando a ter pessoas, né, coringas dentro da companhia, dentro da área, que me faz ter oportunidade de, em algum momento que a gente tem um avanço de tecnologia, por exemplo, nessa área de monitoramento, a gente começou a ajustar alguma necessidade de pessoas. E algumas pessoas a gente está alocado, que não era muito funcional, para algumas áreas que tinham demanda. Então a gente vai alocando, né? E esse processo de treinar as pessoas, eu faço bastante questão de job rotation, é importante que as pessoas conheçam a atividade dos outros, né? Tenham a possibilidade de participar em outras áreas que elas não têm um domínio, dentro da logística, né? Porque é bem quebrado em alguns momentos do processo, e elas começam a observar que tem oportunidades e crescer de conhecimento. Então, a gente fomenta isso dentro da área. Tá? Isso vem me ajudando bastante, né, na melhoria de produtividade e também nessas oportunidades internas dentro do grupo. Legal. Tá? E, assim, imagino que como um grande grupo varejista, né, a logística deve ser estratégica para o crescimento da companhia, né? Isso é uma vantagem para você, mas também vem com uma responsabilidade enorme, né? Sim, com certeza. Como é que você trata isso? A logística do grupo realmente está na cadeia de valor, né? Até porque você é multicanal. E ela vem tendo, ao longo desse tempo aí, algum crescimento, inclusive criando uma unidade de negócio, né, chamada Perlog, dentro do grupo, que dentro da nossa malha, da nossa cadeia, da nossa infraestrutura, surgiu a oportunidade de prestarmos serviço para indústrias, né, que são nossos parceiros, nossos fornecedores, né, melhorando aí também uma integração, né, entre o grupo e os nossos parceiros. Tem uma pegada também de ESG do grupo, que é bastante forte, que aí é otimizar o máximo possível os caminhões, em vez de o meu passar na frente do fornecedor e ele mandar outro, vai um e vai e volta. Então a gente tem um ganho econômico, né? Tem uma pegada de ESG, e isso vem crescendo dentro da companhia, né? Com alguns insights de revolução, de redução de custo e de melhoria de produtividade. A gente vem avançando justamente com o crescimento dessa empresa internamente. Então, para o grupo, é um pilar de sustentação, é um pilar de avanço, né? E isso dá uma grande... é uma fortaleza do negócio para avançar no seu plano de crescimento. Legal. Eu acho que, assim, a gente até conversando antes, né? Assim, vocês têm uma malha super consistente, e aí você falou da Perlog, né? Que acabou nascendo dentro do grupo,
para atender o grupo e aí depois atender também outras empresas, né? Isso. Como é que esse projeto nasceu na companhia? Você já estava lá ou não? Esse projeto nasceu um ano antes, né? Ela estava bastante... foi criada a companhia, mas ela não tinha avançado no estágio que estamos hoje, né? Mas foi criado esse modelo antes, um ano antes, né? Eu já fiz isso em outra companhia, por exemplo, no segmento de petróleo, a gente criou do zero uma unidade de logística, né? E depois ela seguiu crescendo aí, uns números bastante crescentes lá na unidade de petróleo lá que eu trabalhei. E dentro do grupo ela foi antes, concebida antes, mas a evolução, ela não com a minha chegada, mas a necessidade fez com que o negócio evolua com a Perlog, porque vê que temos oportunidade de crescimento, né? E de evolução. Você acha que esse é um caminho que as empresas vão seguir? Ou... A primarização, sim, tem um ganho no começo, né? A gente estava conversando agora há pouco, né? Tem um ganho de redução, né, de escala bastante considerável, e é um caminho que algumas outras, por exemplo, a Transportadora Bom Preço, há 20 anos atrás, existia dentro do varejo, entendeu? Então, é um negócio que, com oportunidade, com malha e com uma relação boa com seus fornecedores, você tem uma relação ganha-ganha, né? Ela nasce como um plano de redução de custo do negócio, mas ela, ao longo do tempo, ela vai saindo vertentes que possa avançar com isso. Mas é uma oportunidade que eu dou uma dica para alguns amigos que avance, se tiver oportunidade, se tiver malha, se tiver estrutura, se tiver volume, que você tenha um ganho considerável. Não. Roberto, eu queria puxar um ponto aqui para alguns temas relevantes, entender de você a tua opinião, né? Então hoje, e principalmente varejo, né? Então a gente fala muito de automação, a gente fala de ESG, a gente falou aqui já de inteligência artificial, para vocês, né, também imagino que omnichannel, né? Você vê que alguma dessas frentes tem um peso maior? Como é que você trata disso lá dentro da companhia? Como é que você vê esses temas todos aí? Você mencionou também, né? Torre de controle, né? Tá muito se falando no mercado agora de logística 4.0, né? Como que você agrega isso dentro do grupo? Recentemente, a gente, com o apoio da consultoria, a gente fez um plano diretor, né, da área. E sim, está lá a logística 4.0, a gente está avançando em automação, né, com algumas melhorias de alguns dos nossos CDs que, por estarem alocados em algumas regiões de pleno emprego, tá, a gente tem algumas deficiências de mão de obra. Então, a automação, para a gente, nesse primeiro momento, é o foco para a gente poder avançar e não perder o nível de serviço que temos hoje de atendimento das nossas lojas. Porque por deficiência de mão de obra, por ausência mesmo, a gente não consegue manter o quadro, né, uma região de pleno emprego, então a gente tem uma grande concorrência, né? Então a automação sim está hoje no pilar número 1 no 4.0 do plano diretor nosso. O IA também, já utilizamos um pouco, tem um avanço aí para a gente utilizar aí no nosso processo de roteirização, de gestão de estoque, também tem um avanço. Então, esses dois pilares é que a gente está avançando hoje dentro do grupo na área de logística. Legal. Tá. Você tocou num ponto aí que me chama a atenção, assim, né? Porque, assim, sempre que a gente fala automação, né? A gente fala de automação para reduzir, ou talvez para ser mais eficiente, né? Agora você está dizendo assim, não, eu estou precisando de automação porque estou em áreas que está em pleno emprego e eu não consigo gente para fazer o que precisava ser feito, né? É uma dor nossa mesmo. Então, incrível, assim, eu nunca tinha ouvido falar de algo assim, né? Foi inédito para você também esse quadro, assim, não? Sim. Eu nunca trabalhei assim em regiões que não conseguia. Eu tenho vaga, eu faço anúncio, a gente está alongando hoje em determinada centro de distribuição, está a 70 quilômetros de centro de distribuição, estou fazendo feirões de emprego bem mais próximo da capital do que onde eu fico colocado o meu CD. Então, isso me assusta bastante. Então, chega um momento que eu tenho 20% do quadro em aberto. Isso impacta na nossa produtividade, nas nossas entregas. Então,
além do processo de melhoria de produtividade, a gente precisa avançar, lógico, em processos e também com automação, mas nossa primeira dor é realmente a gente. Depois, e aí com automação de melhor produtividade, aí vamos avançando. Aí a gente fizemos um projeto de escala mesmo, que a gente consegue crescer uma taxa muito alta, com um projeto de automação bem organizado. Tá. É um quadro diferente do que a gente costuma ver. Muito diferente. Muito diferente. Realmente eu nunca tive vivido, olhando, trabalhei em diversos segmentos, como falei aqui, mas esse do pleno emprego no Brasil e algumas regiões, ela existe, é real, e a gente, nessa região tem os nossos concorrentes lá também, que a gente conversa um pouco, tem a oportunidade de bater um papo, e estão na mesma situação. Problema. Mas quando você fala dessa mão de obra, é uma mão de obra menos qualificada, seja o cara que repõe gôndola, ou você está falando de uma mais qualificada, ou você está falando de forma geral? Assim? Eu tenho uma parte de uma qualificação média, que é de base da pirâmide, e que para os nossos CDs, por exemplo, assistentes, auxiliares de logística que fica no piso do CD, fazendo toda a operação. Essa é uma demanda que a gente tem hoje, que temos eficiência de contratação. E também de média gestão, tá? Às vezes eu trouxe média gestão de determinada região para poder suprir nesse CD. Então, também tem um pouco, uma grande concorrência de média gestão. Tá? Esse é um problema sério nessa região que a gente está instalada. Tá. Bom não tá, né? Bom não tá, né? Acho que aí existe tem tecnologia, né? Tem tecnologia para ajudar e buscar essa automação e resolver. Isso, dentro do plano que fizemos agora há pouco, ele está bem alinhado e vai suprir, sim, vai dar um pouco mais até do que a gente necessita, mas já entra no processo de crescimento orgânico do negócio. Mas aí você vê o desbalanceamento também, né? Em algumas regiões do Brasil, muito desemprego. Em outras... Cara, eu trabalhei no Nordeste, eu abri uma vaga, era muita gente. E essa região, particularmente, que a gente está instalado, não consigo ter essa oportunidade. Roberto, e ainda falando de recursos humanos, né? A gente fala muito, né? Tem uma frase que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Sim. E agora a frase que eu tento colocar é a seguinte, né? Você concorda que o melhor da logística do Brasil é o profissional de logística que a gente tem? Concordo. Concordo. Realmente nós fazemos milagre aqui. O profissional de logística no Brasil, ele faz um pouco de milagre, alguma coisa que ele tem que entender um pouco de fiscal, infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, um desastre. Nosso plano diretor nas nossas cidades não são bem... Hoje ele é aprovado aqui em São Paulo com que pode, amanhã, daqui a 5, 6 anos, muda novamente. Então, a gente, para esse tipo de região, pode ter um tipo de veículo, esse que não. A nossa engenharia fiscal, abre um CD lá do outro lado do mundo para atender, produz aqui, manda para o CD, devolvo para cá. É uma questão que a gente... A dinâmica brasileira é ímpar, né? Falam que até o passado é incerto. Não dá para entender bastante, mas o profissional de logística hoje ele tem que não só ter seu dinamismo no dia a dia das operações, da gestão como um todo, mas ele está muito com uma mente aberta de evolução, de novos conhecimentos para poder avançar e ser bastante competitivo. Porque cada dia muda alguma coisa que a gente tem que se reinventar. Né? Em algum momento chega onde preciso abrir um CD lá do outro lado do mundo, mas eu tenho que voltar para cá novamente porque o meu mercado é aqui. Mas você tem que fazer isso, que não tem jeito. Então, aí vai nós aí fazendo plano, malha, desenvolvendo fornecedor. Aí, assim, o profissional brasileiro de logística, ele trabalha em qualquer lugar do mundo. Pode ter certeza. Roberto, e assim, você já trabalhou em vários setores, agora está no varejo. Você considera que algum deles é o mais complexo? Ou, sei lá, varejo é o mais complexo? Ou não existe isso? Como é que você vê isso? O varejo, assim, trabalhei em indústria alimentícia, de bebida, indústria de oil and gas. O varejo, a sensibilidade com o consumidor direto, ele faz mudar seu dia a dia.
né? Ele é mais complexo porque a incerteza do que você acha que vai estar lá na gôndola, ele vai ser aceito pelo cliente, até pelo preço que está lá, é uma incerteza gigante, né? A mudança de comportamento do consumidor, ela muda de uma novela, de um comercial, de um artista, de um blogueiro. Então, muda o consumo de uma hora para outra. Então, você tem que atender. E a briga do varejo é a sua ruptura. Tem que estar lá, sempre o produto certo, no preço certo, no momento certo. Não? É a logística lá, né, do produto dentro na gôndola do varejo. Então, realmente, o varejo, sim, é muito mais nervoso. A gente tem muito menos tempo de reação, né? E a gente depende também muito da indústria. A indústria também tem que abraçar um pouco dessa variação da nossa demanda, do nosso comportamento. Então, o varejo, para atender realmente de toda a cadeia que eu já trabalhei, realmente é mais nervosa. Principalmente o alimentar. Né? O alimentar, mudança de inflação, mudou um centavo, mais centavo, a carne, a batata, o ovo. Então, é muito sensível. É muito sensível, né? É muito sensível e a gente tem que ser muito produtivo, realmente com produtividade, muito acelerado, porque também as margens não são grandes. Então, tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. E, Roberto, você falou muito da ruptura e do abastecimento, né? E, se eu não me engano, acho que você apresentou um case, não foi, ano passado? Apresentei ano passado aqui, redução de ruptura no varejo alimentar. A gente foi um processo de organização, um projeto chamado Stock Zero. Foi o gerente que você implementou lá no Grupo Pereira. Foi o gerente de Nacional de Abastecimento, Daniel Vargas, né? A gente apresentou junto lá. O Daniel liderou bastante o projeto. Ele tocou bastante o processo chamado Stock Zero, né? Hoje o abastecimento das lojas é em gôndola, né? em containers, né? Para que as lojas não tenham um estoque, né, na sua retaguarda. O CD produz, vai no roteiro e vai direto para a gôndola. Isso tem um ganho, né, um projeto, isso no seu ápice tem um ganho gigante, né, em capital de giro, em redução de estoque, em redução de perda. Então, o conceito e a aplicabilidade do projeto faz com que tenha uns ganhos, né, bastante satisfatórios para o negócio. Então, é um case bastante importante. Seguindo isso no varejo, nosso varejo, isso tem seguido bastante muito bom. Você acha que essa complexidade, né, que o varejo traz, porque você teve um ponto que você falou que também me chamou a atenção, que você falou assim, somos muito bem servidos de tecnologia aqui no Grupo Pereira, né? Tem um departamento de TI, um diretor de TI bastante ativo, inovador. Você acha que isso é consequência dessa complexidade do varejo? Porque no final é isso, né? Você acaba diminuindo complexidades e tentando aumentar a eficiência. O varejo tem que aumentar a eficiência, que você falou muito certo, né? Nós temos que ser eficientes, né, em tudo que fazemos. Tem que ter muita perda, tem que baixíssima, tem que ser muito baixa para ter retorno naquela última linha lá. Sabe que o varejo alimentar na última linha é muito baixo em relação a alguns outros mercados. Então isso sim, para que sejamos aí, tenhamos uma tecnologia bastante presente no dia a dia do negócio. E aí tem algumas outras necessidades que o varejo alimentar está fazendo hoje, por exemplo, gôndolas, lojas autônomas, por exemplo, né, que o Amazon fez alguma coisa muito boa, alguns varejos aqui fizeram, visitei algumas. Isso ao longo do tempo, em algumas regiões, isso cai muito bem. Em algumas outras não dá, devido ao perfil, né, e ao momento, né, de cada região. Mas é uma tendência que tem que ser, né, bastante considerada no dia a dia do negócio. Tá? Legal. Roberto, e aí, bom, você já falou da questão de... a gente estava falando de tecnologia, né, que no teu caso é tecnologia para resolver um problema de mão de obra. Voltando nesse ponto, você acha que tem coisas já que as pessoas não querem fazer devido à tecnologia? Estou dizendo assim, putz, a gente está com uma geração mais nova que vem digitalizada, né? E talvez não queira fazer coisas que eram necessárias de ser feitas e a tecnologia vai ter que suprir isso. Você vê isso acontecendo, não? No nosso caso, não vejo isso acontecer. Por exemplo, a nossa geração tem uma equipe média
já dessa geração que eles adoram tecnologia, quando a gente fala, né, eles gostam de trazer algumas oportunidades. Então, isso que a gente fala um pouco do desenvolvimento das pessoas dentro lá na nossa área. A gente deixa aberto bastante isso, que eles têm uma oportunidade de opinar, de trazer opções, de sugestões. No nosso caso, não, porque já é o inverso, né? Eles são ávidos por tecnologia, querem trazer inovação o tempo inteiro. Tem coisas que é aplicável, tem coisas que não, tem coisas que consegue investimento, tem coisas que não. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, eu vejo que eles querem realmente implantar o máximo possível, que eles enxergam, né? Acho que é uma cultura que a gente busca dentro da área, que vai melhorar a sua vida, né? Com tecnologia, em algum momento, né, vai reduzir a empregabilidade de alguém, mas esse alguém, buscando novas alternativas e novos conhecimentos no mercado de trabalho, ela consegue ser empregável, né, se buscar também, né? Depende muito mais da pessoa. Tá legal. Agora, considerando aí os 25 anos de carreira já, 25. Por aí, né? Qual foi a experiência mais marcante para você todo esse tempo? Experiência mais marcante foi um processo na indústria de oil and gas. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa muito marcante, né? Que a gente busca lá mexe com infraestrutura do país, né? Com busca de melhoria de produtividade, conceito de transformação, de melhoria contínua. E aí que a gente estava falando logo no começo aqui, uma coisa que me chama bastante atenção. Eu acho que a implantação de uma centro de excelência, com torre de controle, multicanal, vários nichos de modal, né? Aéreo, aquaviário, rodoviário. Isso sim foi uma experiência bastante marcante, que a gente viu o negócio com esse do zero embrionário, e o negócio funcionando, entregando resultado, produto entregando mais rápido, disponibilidade, redução de custo operacional, nível de serviço crescendo, o NPS do cliente melhorando. Então, isso sim é uma experiência transformadora na minha vida, e principalmente o conceito Lean, assim, eu trouxe para um negócio do dia a dia, mas eu trouxe para a minha vida de melhoria contínua. Então, por isso que eu disse que assim, teve o consultor na época da implantação foi o Alexandre Cardoso, Alexandre. Isso aí. Aprendi bastante em 2015, acho que bastante 15, acho que foi 15, se não me engano, tá? Então, bastante inovador, e eu trago para minha vida como faço o meu roxinho, carinho todo na minha casa. O que eu vou fazer? Então... Já ensinou a esposa, não, filha? Tem que estar dentro da linha, tem que estar no procedimento lá. Tá? A filosofia está lá no dia a dia. Então, isso eu trouxe para minha vida. Então, isso eu não esqueço. Eu aplico na minha vida, no dia a dia. Então, essa é uma experiência extremamente transformadora na minha vida como pessoa e como profissional. Legal. E foi um projeto que, assim, não sei se foi uma ideia tua, mas enfim, se foi difícil de vender na companhia, como é que foi isso lá? Projeto eu vendi um pouco, mas assim, parte do conceito já existia na companhia, o desejo, okay, né? Então isso foi mais fácil de aplicar, de vender, na verdade, o projeto, mas o processo de internalização, de aplicação, de conceito, de revisão, de as pessoas aceitarem que precisa melhorar, né? De fazer o dia a dia, aquele negócio meio demorado lá, burocrático, de saber o fluxo e tal, aceitar que aquilo está ruim. Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que aceitar, não adianta, né? Só deficiência nossa, como ser humano. Entender que o que a gente está fazendo não está bom ainda, não ia aceitar, né? Isso. Então, isso teve acho que a maior dor foi essa, a maior deficiência, mas o resto, o resultado como um todo, foi excelente para a companhia. Acho que a companhia utiliza isso até hoje, e vem melhorando, né, consideravelmente no seu dia a dia com o conceito, com a filosofia. Legal. Excelente. Tá. Roberto, e assim, pensando, né, de uma maneira mais contemplativa aí, tem alguma coisa que você teria feito diferente na tua carreira? Né? Se fosse dar um conselho lá pro Roberto de 20 anos atrás aí, o que você podia dizer para ele? Cara, eu era
eu parava mais um pouco, era menos, a gente fala um pouco reativo, não, deixa eu ver, esqueci o nome da palavra. Não é ansioso também, não. Não, ansioso não. Muito enfático, não, e eu tenho assim, muito rápido em querer tomar decisão, entendeu? Tá. Então, eu não parei para pensar em alguns momentos, né? Tomei algumas decisões rápidas sem analisar o contexto como um todo, né? Isso, na primeira oportunidade de carreira como implantação lá da UniS, isso foi um erro gigantesco. Era o meu primeiro emprego, né? Querendo entregar, querendo mostrar trabalho para o gerente lá, aqueceu, isso aí, ultrapassando tudo, tomando decisão, fazendo tudo que tem que ir na frente, queria entregar no prazo, queria saber se era qualidade, se não era. Cara, se eu queria entregar no prazo, vamos fazer o Go Live. Não. Foi a minha primeira experiência, mas minha experiência negativa também. Então, isso eu trago para a vida toda hoje. Assim, para um pouco, pensa, olha as consequências, observa um pouco melhor, tira o pé do acelerador, observa o restante que isso vai mudar, muda a vida de quem, o quanto isso vai custar, o quanto isso vai te impactar no pós. Então, isso me ajudou no segundo Go Live, que funcionou bem, né? Fiz aí um SWOT meu, assim, o que foi bom, o que foi ruim, vamos atacar as fraquezas lá e vamos resolver o assunto. Né? Então, sim, foi isso aí, entendeu? Essa foi uma oportunidade, a primeira oportunidade profissional e a primeira oportunidade que me marca até hoje. Não esqueço. Não esqueço, que eu podia fazer diferente. Tá certo. Assim, mas 20 anos lá, atrás, né? Aquela coisa que eu podia errar, né? Aquela ansiedade, quero fazer acontecer, assim, né? Então, eu quero crescer. Eu tô assim, depois passei um ano como estagiário, depois fui assistente, 2 anos de mercado, eu virei coordenador. Já? 2 anos. 1 ano de estagiário, 1 ano de assistente, o 3º ano coordenador. Aí de lá para cá foi só cargo de gestão. Cargo de gestão. Passei 2 anos como base. E os 20 anos para frente de gestão, coordenação, gerente, aí vai. Então, esse é um ponto que, assim, a gente falou um pouco no começo, né? E o quanto você hoje, né, usa de hard skill e soft skill, né? Ou seja, então, assim, há mais de 20 anos você está em cargo de gestão, né? Como é que você separa isso, assim? Ao longo dos anos, cada vez mais o long software, né? Ao longo dos anos. Assim, hoje, eu acho que não é separar. Eu utilizo o meu momento de gestão de gente e aplico a necessidade técnica de resultado. Então, hoje eu tenho hoje eu faço questão de participar do meu GRD, né? Com a equipe. Tem a área de operações de CD, a área de abastecimento, a área de transporte. Então, eu participo, eu utilizo nossas metas, nossos números diários que precisamos bater dia a dia, né? E ali a gente tem um momento de coaching. Em algum momento você podia fazer diferente, porque você fez isso, porque errou ontem, você está olhando só no retrovisor para trás. Então, isso você consegue mesclar um pouco do seu dia a dia em cima do resultado, fazendo com que treine mais a sua equipe. Tá? Então, eu utilizo essa mescla, mas hoje é 70% gente e 30% número. Então, nesse dia a dia, eu vejo o número, mas, utiliza desse jeito, se você errou ali, preste atenção, tal. Então, eu vou fazendo um coach dia a dia com minha equipe até que eles vão buscando uma excelência no dia a dia. Então, mas é 70% gente. 70%. Não tem saída. Legal. Eles que entregam o negócio, eles que fazem o negócio, a roda girar, né? Eles que fazem, trazem alternativas que estão no piso do dia a dia do negócio, eles enxergam, eu faço com que eu fomento porque eles busquem alternativas no mercado que a gente possa entenda o seu concorrente, entenda o seu cliente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão, foco do cliente, né? Que é o foco do cliente. Né? Então, isso que a gente busca dentro da nossa área. Legal. Tá? Um outro ponto que eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados, eu gosto, que acho que quem está nos ouvindo é importante entender, que é a questão disso, né? Assim, hoje você fala assim, cara, tô no varejo, operação nervosíssima. Você consegue separar
vida pessoal, vida profissional, ou não separa? Como é que você trabalha isso? Marco, sim. Faço. Eu me dou essa oportunidade, né? Eu gosto bastante de esporte, né? Então, diariamente, quando posso, né? Estou aqui, às vezes quando estou em viagem, eu busco, assim, faço natação, gosto bastante, né? Isso, desligo tudo, estou dentro da água, não tem telefone, não tem ninguém, então não faço nada, meus 2.000, 3.000 metros, né? Por dia, gosto bastante. Em algum momento ando de bike, né? Dou essa minha oportunidade, final de semana, ou 2 vezes na semana, gosto de andar de bike, pego aqui, vou na estradão e vou andando, né? Ou às vezes dentro da cidade, às vezes, né? Depende do momento. Então, me dou essa oportunidade de me ficar isolado e eu com o mesmo, em um momento, sim. E a família, lógico, dá bastante. A gente trabalha, tem que ser muito produtivo nas minhas 8, 10 horas, 12 horas de trabalho, para ter essa oportunidade de ter um momento familiar, de ler meu livro, de fazer, né, fazer meus exercícios físicos, estar mais próximo da minha família. Então, eu me dou essa oportunidade e eu não abro mão. Como não abro mão também de ter umas férias no ano, no mínimo uns 20 dias, então que eu desligo o telefone, a equipe tem que funcionar bem, o negócio tem que entregar do mesmo jeito. Então, hoje eu trabalho muitos 11 meses para que a equipe tenha isso tudo na mão e lá a gente vai direcionando. Então, por isso que o meu dia a dia de participação com a equipe faz com que eles entendam o modelo que a gente precisa entregar, eles tenham um resultado, né? O resultado do negócio quem faz são eles, a gente só acompanha e direciona e vai, lógico, né, azeitando e dando o norte verdadeiro do negócio. Tá? Legal. Roberto, e aí a gente tem uma pergunta de um convidado nosso que fez aí para você. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus times, para todo mundo, que eu acho que diz muito sobre você de reflexão, que é assim, o que é sucesso para você? Sucesso como pessoa, como homem, né? Estar bem feliz, casado, e sucesso profissional, acho que você amar o que você faz, né? Estar aí todo dia de casa, por isso que eu me considero uma pessoa de sucesso, eu saio todo dia de casa que eu gosto, eu amo o que eu faço, eu estou muito bem onde estou, amo o meu dia a dia, estou com um profissional que está 25 anos na mesma área, então sucesso para mim é bem-estar consigo mesmo no seu ambiente de trabalho, ter sua família no seu dia a dia, na sua casa, em paz. Então, para mim, o sucesso é isso, estar bem comigo mesmo e bem no meu trabalho. Muito bom. Muito bom. Roberto, aí eu queria que você deixasse uma pergunta, então, para o nosso próximo convidado aí. O que você gostaria de saber? Bem, meu colega, vamos ver o seguinte. A gente fala muito de gente, né? A gente entrega bastante. Eu queria entender do meu colega futuro aí qual o melhor modelo, estilo de liderança que ele acha que é mais aplicável hoje no dia a dia, diante de diversas gerações, a gente trabalhando com gerações diversas, né? Uma tecnológica e um analógico junto. Então, qual o modelo de estilo de liderança ideal para ele, né? Para ele poder aplicar hoje no dia a dia. Legal, boa. Roberto, então a gente vai aqui para um quadro final, que é o Pensei e Falei. Eu vou te fazer algumas perguntas aí. Tá. E fique à vontade para responder da forma que você preferir. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Experiência. Terceirizar ou primarizar? Primarizar, lógico. Primarizar sempre. E, S ou G? S. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Ter a equipe motivada, entregando os números e feliz também onde está sentada. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Vamos dizer você que o soft lá, o perfil ideal, acho que o momento atual da pessoa com a cadeira, que eu vejo que muito mais o como ela entende onde está alocada no seu meio ambiente, a sua relação, o relacional, né? O técnico a gente consegue dar no dia a dia, mas o quanto ela consegue se adaptar, adaptabilidade, vamos lá, num ambiente,
E isso, lógico, que a gente não consegue atender no primeiro momento. A gente consegue buscar alguns traços no quanto a pessoa é adaptável no diversos cenários do dia a dia da empresa. Então, isso me conquista bastante. E aquela energia inicial de querer fazer, de querer provocar, de buscar o novo. Então, a gente tem que... É isso que me chama a atenção no meu dia a dia no processo de contratação das pessoas. Legal. Tem algum profissional que te inspira? Sim. 2. Meu primeiro gerente. Ah, é? Bacana. Meu primeiro gerente, que é Herbert Just. E um profissional que eu bastei uns 5, 6 anos de trabalho, que é Antônio Bolzani. Hoje ele é diretor de uma indústria. Sim. Me ensinou bastante, né, perfil negocial, de melhoria, de processo, de buscar sempre, né, o dia a dia e principalmente olhar para o seu lado, conquistar sua pirâmide do lado. Você construir sua pirâmide, você conquista seus pares, a sua base, e você construindo sua base, você chega lá no topo, sólido, conquistando. Então, isso que eu aprendi bastante isso com ele. E foi assim que a gente vem aplicando um pouco para conseguir chegar um pouco lá no topo da pirâmide. Tá dando certo, hein? Até o momento vai. Qual que é o maior déficit no setor de logística que a gente tem no Brasil? Meu déficit hoje, eu tenho gente, né? A minha dor hoje, tá? Para mim, a minha dor é gente. Gente capacitada, né? Gente com iniciativa e gente mesmo para poder fazer as coisas. Hoje a minha deficiência, por mais que tenha um índice de desemprego altíssimo no país, mais gente capacitada, a gente tem realmente uma deficiência grande. Como é que você vê a logística no Brasil daqui a 10 anos? Não tão diferente como estamos hoje, mas com uma tecnologia um pouco mais avançada, porque ela tem que absorver o que tem hoje, né, desenvolvendo hoje no mundo. Mas em questão de infraestrutura, eu não vejo muita visão, não vejo privatizações, eu não vejo novas oportunidades de estrada, novos portos, novos aeroportos, novos modelos, né? Espero que a mudança fiscal aí, que seja uma melhoria, que a gente consiga ter um país mais fluido, né? Que depende, a logística hoje está, né, enraizada lá na questão fiscal do país como um todo. Então, não vejo muita perspectiva em relação à infraestrutura. Mas a tecnologia, sim, a gente vê aí avançando, né? A gente estamos numa situação globalizada, um mundo globalizado, temos que absorver e temos que inovar, mesmo que não seja 100% aplicável ao Brasil. Mas em relação à tecnologia, sim, mas infraestrutura, não. Muito baixo. Tá legal. Tá bom? Roberto, obrigado pela tua presença aqui. Foi muito bacana. Fico feliz de você ter conseguido vir aqui, né? Apesar do teu tempo aí ser escasso, enfim, numa operação agora muito nervosa, né? Mas obrigado, isso significa que você está fazendo um bom trabalho, que você pode vir aqui conversar com a gente. Com certeza. Então, obrigado pela tua presença aqui. Agradeço, Marco, agradeço a todos aí. Obrigado, sobre todo. E a oportunidade aqui de trocar um pouco de experiência, de também, né, falar um pouco da vida e do dia a dia, o que a gente pode contribuir com próximas gerações também, né? E com minha equipe também, que vai aqui, vai confirmar ou não aquilo que eu estou falando aqui, entendeu? Então, agradeço aí também a oportunidade, estamos aqui, né, sempre que for necessário. Legal. Bom? Obrigado, Conte. Obrigado aí mais uma Marcos. vez pela companhia aí. Valeu. Valeu. Pessoal, é isso. A gente vai finalizando então mais um episódio aqui do NS TechCast. A gente espera encontrar vocês aí numa próxima entrevista. Até mais.